E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Aurora Engenharia. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como resolver problemas de pressão na rede hidráulica e como dimensionar e escolher corretamente um pressurizador para o seu projeto. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olha aí, galera, eu fiz aqui uma pequena modelagem, tá? Para ajudar a gente entender como que funciona esse processo, né, de resolver problemas de pressão e escolher um pressurizador. Aqui eu não vou abordar com vocês os cálculos, tá? Os cálculos dos trechos de pressão, pressão nos pontos, tá? Porque isso daí iria prolongar bastante o vídeo e o nosso foco é resolver os problemas depois do cálculo, né? Os cálculos eles vão nos mostrar uma realidade e a gente vai tentar consertar e melhorar isso, beleza? Deixa eu pegar um pouquinho d'água aqui. Para agilizar o nosso processo aqui, eu vou utilizar o plugin do Dariva, né? Dariva Beam, e vocês vão ver que ele é uma mão na roda e vai ajudar bastante a gente. Então, a primeira coisa aqui, eu vou vir no plugin e vou escolher aqui pressão por ponto, tá? E vou selecionar todos os pontos aqui que eu quero calcular as minhas pressões, beleza? Então aqui a gente tem simplesmente 2 banheiros e uma cozinha aqui com a pia e uma máquina de lavar. Vou dar concluir. E aqui ele já me gera uma tabelinha, né, com as pressões, tá, em cada ponto. De cara a gente pode ver que o problema maior está nos chuveiros, né? O chuveiro aqui está com menos de 1 MCA. Mas o que eu quero analisar, né, é o meu ponto crítico, tá? Aqui no caso é justamente o chuveiro mesmo, os pontos críticos, mas nem sempre vai ser, tá, pessoal? Pode acontecer, por exemplo, de uma torneira ser um ponto crítico. Vamos pegar essa pia aqui, por exemplo. Essa pia a gente está com 2 MCA. Será que é suficiente 2 MCA para uma pia de cozinha? Depende. Depende do quê? Depende do que o meu cliente vai utilizar. Existem torneiras gourmets que elas pedem para funcionar 5, 7 MCA. Então, nesse caso específico, a torneira poderia sim ser um ponto crítico, beleza? Maioria das vezes, os pontos críticos vão ser os chuveiros, né? Porque eles estão mais elevados. Mas isso não é uma regra, tem que ficar de olho. E para eu saber o quão crítico é esse ponto, eu preciso saber o que o meu cliente vai usar. De novo, será que ele vai usar uma torneira gourmet? Será que o chuveiro que ele vai usar precisa de muita pressão para funcionar? Então a gente tem que ter um briefing, né? O ideal é que a gente tenha um briefing do projeto hidráulico, onde o meu cliente ele já vai especificar para mim o modelo da ducha ou do chuveiro, né? O modelo das torneiras, né? Especificar o máximo possível o que ele vai utilizar no projeto, beleza? Para o nosso exemplo aqui, vamos pegar no site da Lorenzetti alguns chuveiros aqui, tá? Então, vamos supor que o meu cliente queira usar esse Aqua Ultra. O que é importante para a gente saber? A gente vai analisar, né, a curva de vazão, tá? Geralmente os fabricantes eles dão essa informação, é só você pesquisar nos catálogos, tá? Então, a curva de vazão desse chuveiro é essa. O que significa isso aqui? Então, se eu quiser ter, por exemplo, uma vazão de 6 litros por minuto para esse chuveiro aqui, ó, eu preciso entregar para ele uma pressão de 20 MCA, mais ou menos, é muita coisa. Esse chuveiro aqui não é bom, hein, pessoal? Porque, olha só, se eu conseguir entregar só 1 MCA para ele, ele vai me dar menos de 4 litros por minuto. Isso é muito pouco, é um banho pouco confortável. Então, eu não gostei desse chuveiro aqui, não. Eu não vou indicar ele para o meu cliente, tá? Fica a dica aí. Vou escolher outro. Tá? Vamos ver se tem mais aqui. Vou pegar um melhorzinho, tá? Só de curiosidade, né? Geralmente a gente fala que um banho bem confortável, né, de alto padrão, aí a gente está falando de ducha já, é 12 litros por minuto, né? Não mais do que isso. Mais do que 12, você já está indo para uma área de desperdício, tá? Não é muito legal, não. Então, para chuveiros, dificilmente esses modelos mais modernos eles vão chegar nessas vazões, tá?
mas se a gente conseguisse ali perto de 8 litros por minuto já ficaria legal. Ó, esse daqui, por exemplo, para ele me entregar 6 litros por minuto, eu preciso entregar para ele 3,5 MCA. Já é uma situação melhor, né? Aquele outro lá precisava de 20, já é uma situação mais interessante esse daqui. Então, o que você vai fazer? Se você não souber o modelo que o seu cliente quer, você pode indicar para ele, tá? Vamos pegar mais um, só para a gente ficar bem ilustrado com isso. Vamos pegar um modelo mais simples. Vou pegar esse último aqui. Curva de vazão. Ó, aqui ele tem duas curvas, ó. Mas aqui, ó, para 1 MCA, ele me entregaria 4 litros por minuto. Porém, a curva dele é bem acentuada, ó. Ele consegue me entregar até 12 litros por minuto, ó. 12 litros por minuto com a pressão de 6 MCA. Isso aqui é uma curva interessante, é um modelo bom para a gente especificar, apesar de que ele é um modelo bem simples, né? Ele é um modelo mais simples. Então, tem que ficar de olho se para uma alta vazão, esse modelo aqui ele vai conseguir esquentar a água, por exemplo, né? Esses modelos mais simplesinhos aí, talvez não consiga. Mas por aqui, para o nosso exemplo, tá ótimo, tá? Vamos utilizar essa curva de vazão para o nosso exemplo. Então, a gente vai querer entregar para o nosso cliente 12 litros por minuto no banho dele. Então, preciso que esse chuveiro tenha 6 MCA de pressão lá naquele ponto, tá? Vamos gravar esse número. Então, pessoal, como que eu faço para sair de 0,34 para 6 MCA? Já adianto para vocês que o único jeito vai ser com pressurizador. Mas, vamos imaginar que a gente está aqui com 5 já, com 5 MCA. Será que tem algo que eu possa fazer para aumentar, né, um pouquinho, de pouquinho a pouquinho, para chegar na minha pressão desejada? Tem algumas estratégias que a gente utiliza, beleza? Uma delas, né, é suavizar o traçado suave. Pense como a água ela tem que percorrer um caminho com mais facilidade possível, tá? Então, evitar fazer caminhos tortuosos, né, com muitas curvas, subidas e descidas, tá? Isso não é bom. Outra coisa, evitar o uso de joelhos. Aqui eu já estou utilizando curvas, ó. Nos pontos de 90 graus, está tudo com curva. Vou mostrar para vocês a diferença, tá, da curva para o joelho. Então, vou selecionar todas as curvas e vou trocar para joelho. Vou recalcular a pressão. Olha o tanto que diminuiu, né? Não é uma mudança significativa, né? Então, se eu estou aqui com os joelhos e quero passar tudo para a curva, né, achando que isso vai resolver meu problema, não vai ajudar um pouquinho, né? Vai aumentar um pouquinho a pressão, mas não vai resolver. Outra coisa que a gente poderia fazer, eu não vou fazer aqui no vídeo, porque daria muito trabalho, é aumentar o diâmetro dos tubos. Então, esses tubos aqui, eles são todos com 32, tá? 32 milímetros. Poderia passar tudo para 50, tá? Ia aumentar um pouquinho a pressão também, mas, de novo, não ia chegar nos 6 MCA que eu quero, tá? Não ia, com certeza. Outra opção muito utilizada é aumentar o nível da caixa d'água. Tá? A gente pode elevar o nível da caixa d'água. Eu vou aumentar um tanto aqui, aproximadamente aí uns 40, 50 centímetros. E vocês vão ver que vai aumentar a pressão também. Qual que é o problema de usar esse método, né? É que às vezes a gente está muito limitado pela arquitetura. A gente não tem muito espaço ali. E aí, se eu aumentar o nível da caixa, eu vou estar mexendo com a arquitetura, vai aumentar o nível do telhado, vai mudar a fachada, tá? Então isso aí pode ser um empecilho. Tá? Vou recalcular. Só de eu ter aumentado aqui, aumentou bem pouco, né? Eu achei que ia aumentar um pouco mais. Mas é para a gente ver, né, que realmente essas pequenas estratégias elas não vão resolver o problema. Elas vão atenuar, elas vão melhorar um pouco a situação, mas não vão resolver, não vai chegar nem perto dos nossos 6 MCA. Então o que a gente faz? Pressurizador. Não tem como fugir dele, tá? E como que a gente vai escolher o pressurizador? A gente tem que pensar em 3 coisas, tá? Primeiro, na vazão de projeto, a vazão que vai passar pelo pressurizador.
a pressão, né, a pressão crítica do ponto crítico, quanto eu quero adicionar na rede para atingir minha pressão, e no método de acionamento. Vamos falar primeiro do método de acionamento, porque é algo que a gente analisa, né, dependendo de cada projeto. Então, a gente tem dois métodos de acionamento, tá? Pressostato e fluxostato. Agora, gravem na cabeça para vocês não esquecerem. O fluxostato, ele precisa que haja fluxo de água passando por dentro dele para ele ser acionado. Ou seja, ele tem que estar abaixo do nível da caixa d'água e acima dos pontos de utilização. Porque sempre vai haver, nesse formato, um fluxo. A água vai descer da caixa e vai passar pelo pressurizador e vai descer de novo para chegar nos pontos. Então, vai ter sempre fluxo de água quando algum aparelho for utilizado. E aí, esse fluxo é que vai ativar o pressurizador por fluxostato, beleza? Então, nesse nosso exemplo aqui, nesse traçado, ele funcionaria bem, tá? Ele funcionaria muito bem. O pressostato, ele não necessita de ficar acima dos pontos de utilização, ele pode ficar embaixo, porque o acionamento dele é por diferença de pressão. Então, quando eu abro o chuveiro, por exemplo, ele vai detectar aquela queda de pressão, ele é bem sensível, ele vai funcionar bem rápido, inclusive, e vai pressurizar a rede. Então, ele pode ser utilizado em projetos mais diferentes, onde você tem que fazer a água subir, por exemplo, em vez de descer. Então, esse é o pressostato. No geral, os pressostatos, né, eles são mais caros, são pressurizadores com maior custo. Então, você pode analisar isso. Nesse nosso projeto aqui, por exemplo, não vale a pena você colocar um pressostato. Você poderia utilizar um fluxostato, que é um pressurizador mais barato, tá bom? E o segundo aspecto que eu tenho que analisar aqui é a pressão, né? Então, eu preciso saber qual é o meu ponto crítico e quanto de pressão que falta para eu atingir o que eu necessito. Então, vamos voltar lá de novo no nosso chuveiro. A gente queria 12 litros por minuto nesse chuveiro. Então, esse chuveiro ele precisa ter 6 MCA, beleza? Ele precisa ter 6 MCA e ele tem meio, né? Ele está com 0,5 MCA. Vamos arredondar, né? E vamos falar que a gente tem que adicionar 6 MCA logo aí nesse chuveiro, tá bom? Mas será que o chuveiro realmente é o ponto crítico? Ó, nesse caso aqui, sim, tá? Mas a gente precisa ter cuidado, porque nem sempre vai ser. Vamos imaginar, por exemplo, só exemplo, tá? Vamos imaginar que esses pontos aqui do chuveiro eles já estivessem com 4 MCA, tá? Já estivessem com 4 MCA. Então, faltaria 2, né? Faltaria 2 MCA para eu atingir a pressão desejada. Mas essa torneira aqui, ó, que está com 2, eu precisaria de 7 MCA nela. Então, faltaria 5. Então, ela seria o ponto crítico, tá? No nosso exemplo aqui, não. Né? Realmente é o chuveiro que está com muito pouca pressão. Mas fica de olho, tá? Pode acontecer alguma situação de projeto que o chuveiro não vai ser o ponto crítico. Beleza, eu preciso de 6 MCA para esse chuveiro funcionar. Agora, a terceira etapa é avaliar a vazão de projeto, beleza? Eu preciso pensar numa situação crítica onde na casa, né, do meu cliente, sei lá, vai ter uma visita, final de ano, todos os chuveiros podem ser utilizados ao mesmo tempo, pode ter também um cara aguando a grama, pode ter alguém lavando roupa, tá lavando as mãos ali, lavando louça. Então, eu preciso considerar uma situação crítica, né, uma vazão de projeto, que é uma vazão, né, no momento crítico ali da casa, né? Que está todo mundo utilizando os pontos. Então, o que eu recomendo para vocês? Faz uma lista com todos os aparelhos, uma tabela, soma as vazões desses aparelhos, tá? Os chuveiros e as torneiras, por exemplo, você já vai escolher a vazão que o seu cliente quer, né? Dependendo do modelo que ele vai comprar. Faz esse somatório. E aí você desconta alguns aparelhos que você vê que eles não vão ser utilizados ao mesmo tempo, né? Dificilmente. Por exemplo, quando alguém estiver tomando banho aqui nesse banheiro, eu posso considerar que esse lavatório ele não vai ser utilizado, nem essa bacia sanitária. Tá? Vai ser só o chuveiro. Então eu tiro da conta essas duas vazões aqui. Posso fazer isso ou posso considerar um coeficiente. Posso falar que 90% daquele cálculo total só que vai ser utilizado, tá? Muito cuidado para você não sair muito, né, da realidade.
A gente não vai utilizar a vazão desse projeto exemplo aqui, porque daria muito pouco. Vamos imaginar, tá, que nessa casa, né, que a gente está trabalhando, eu preciso de 50 litros por minuto, tá? Minha vazão de projeto vai ser 50 litros por minuto. Então, agora eu consigo escolher o meu pressurizador. Como que eu vou fazer isso? Eu vou buscar modelos que vão atender tanto a minha pressão quanto a minha vazão e ficar de olho, né, no método de acionamento. O plugin do Dariva ele ajuda muito a gente com isso também, tá? Ele tem a opção aqui, seleção de bombas. Então, não preciso ir saindo atrás dos sites dos fabricantes, porque o plugin já organizou aqui para mim. Então, aqui abro a janelinha, eu vou escolher pressurizador. Aqui eu vou selecionar o tubo onde vai ser instalado o pressurizador. Então, eu vou fazer uma análise aqui do meu barrilete, né? Eu vou colocar aqui, ó. Agora eu vou entrar com esses dados, ó. A vazão requerida, a gente falou que é 50 litros por minuto. E a pressão desejada, 6 MSA. Agora eu vou filtrar e o plugin ele vai trazer uma lista de pressurizadores que se adequam, né, ao meu projeto. Então, vamos olhar aqui. Ó. Ele trouxe aqui esse Tango SFL20. O que eu preciso analisar? Agora é uma sacada importante. A curva de vazão e pressão do pressurizador. Então eu abro aqui, ó. Observa que o Tango SFL20 ele tem a pressão máxima de 20 MSA. Ele consegue entregar 20 MSA. Léo, mas a gente precisa só de 6. Mas aí que está a grande sacada. Ele nem sempre ele vai conseguir me dar os 20 MSA. Observa a curva de vazão. Os 20 MSA, ele vai caindo. Tá? Então, se eu pegar aqui uma vazão de 1 metro cúbico por hora, se estiver passando 1 metro cúbico por hora no pressurizador, ele não consegue entregar 20 MSA. Ele vai entregar aqui 17 MSA. Então, quanto maior a vazão, menor a pressão que o pressurizador consegue atender. Por conta disso, a gente tem que analisar essa curva. E aqui, ó, o plugin ele já identificou para a gente o nosso ponto de trabalho, que é de 3 metros cúbicos por hora, né, que vai dar os 50 litros por minuto. E nessa vazão, esse pressurizador ele consegue entregar para a gente 10 MSA. Então, é um pouco mais do que a gente precisa, né? Mas é um pressurizador que atende. O que eu preciso ver agora é comparar com os outros, né? Eu posso comparar. Então, eu pego esse outro aqui, ó, da Silent, vejo a curva dele também. Esse aqui ele já está trabalhando lá em cima, né? Ele geralmente ele entrega os 14 MSA aqui, né? Que a gente é mais do que a gente precisa também, mas também atende. Isso aqui. Então, aqui ele não traz para a gente o preço, né? Afinal de contas, os preços mudam muito. Mas você pode ir atrás, né? Aqui já fica fácil, você tem um modelo certinho, você tem como pesquisar, né? Então, é só ir atrás do preço. Você pode ir comparando todos esses aqui da lista, eles vão atender, tá? Vou pegar esse último aqui só. Ó, tá vendo? Todos atendem. Esse aqui tem uma curva meio esquisita. Mas enfim, todos vão atender. Você vai ter que escolher agora, né, o preço. Pode ser que tenha algo mais caro, por exemplo, esse Tango SFL, se eu não estiver enganado, ele é acionado por pressostato. A gente não precisa de um pressostato aqui, então pode ser que ele tenha um custo mais elevado, tá? Então eu não escolheria ele, eu escolheria outro, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido como que é a escolha, né, do pressurizador. Hoje em dia, mais do que nunca, tem se usado bastante, né, essa solução, principalmente para casas de médio a alto padrão, né, para trazer justamente mais conforto e mais qualidade para os nossos clientes. Mas eu vou ficando por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa um comentário, compartilha com um amigo e se inscreve no canal, que ajuda muito a motivar a gente a continuar postando e trazendo mais conteúdo para vocês. Vou ficando por aqui, grande abraço, até a próxima.